Oi pessoal, meu nome é Catiele Roth, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre as distorções cognitivas. Então, para a gente entender melhor o que são as distorções cognitivas, a gente vai precisar entender um pouquinho a relação entre pensamento, sentimento e comportamento, que é uma das bases aí da terapia cognitiva comportamental, a abordagem que eu trabalho. Na TCC, a gente entende que o pensamento ele tem uma influência muito grande naquilo que a gente vai sentir e na forma com que a gente vai se comportar. Eu vou dar dois exemplos aqui para que a gente possa entender isso aí um pouquinho melhor. Suponhamos então que a gente chegou em um grupo de amigos e eles estavam rindo, conversando e quando a gente chegou, eles de repente pararam de falar e olharam para nós. A gente pode ter dois pensamentos através disso e a gente vai começar entendendo o primeiro dele. Vamos supor que a gente pensou assim: estavam falando mal de mim. Se eu penso dessa maneira, provavelmente eu vou me sentir desconfortável, vou me sentir talvez triste ou irritada e provavelmente o meu comportamento vai ser de ficar um pouco mais introspectiva, vai ser de ficar um pouco mais quieta e às vezes eu até vou embora mais cedo daquela roda. Agora a gente vai tentar entender isso de uma outra forma. Vamos supor que o nosso pensamento foi: eles pararam de falar para me receber. Se eu tiver esse tipo de pensamento, como que será que a gente vai se sentir? Provavelmente um pouco mais confortável do que aquele primeiro pensamento que a gente estava falando antes. Se eu me sinto um pouco mais confortável nesse grupo, provavelmente o meu comportamento vai ser de ficar mais tempo, vai ser de ficar tranquila, de dar risada e de me soltar um pouco mais. Através disso, a gente pode entender que o nosso pensamento inicial, ele influenciou na forma com que a gente foi se sentir, ou seja, ele influenciou na forma com que a gente enxergou aquela situação. E sendo assim, a gente acabou se comportando de uma forma. Então, aí está a relação entre pensamento, sentimento e comportamento. Sendo assim que a gente já compreendeu a importância do pensamento na relação com o nosso sentimento, a gente vai entender as distorções do pensamento, que são as distorções cognitivas. As distorções cognitivas nada mais são do que distorções na forma com que a gente pensa, na forma com que a gente interpreta uma situação. Eu costumo dar o exemplo de que a distorção cognitiva é como se fosse uma sujeirinha no nosso óculos. A gente acaba não conseguindo enxergar as situações como ela realmente é. A gente acaba vendo talvez uma coisa diferente. E daí sim a gente vai talvez sentir as coisas de uma forma diferente e se comportar de uma forma que talvez não seja tão correta com aquela situação. A distorção ela vai interferir no processamento das informações. Então ela vai ser uma forma distorcida de eu processar aquilo ali que está na minha frente. Existem várias distorções cognitivas, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre 4 delas que são utilizadas geralmente aí por nós no dia a dia. Vamos começar por uma que talvez você já tenha utilizado, eu já utilizei, que é a leitura mental. A leitura mental, ela é a gente achar que sabe aquilo que o outro está pensando ou sentindo. Sabe aquela frasezinha, acho que ela não gosta de mim? Às vezes por uma expressão, uma risada, um olhar, a gente acha que sabe aquilo que a outra pessoa sente ou pensa. Outra distorção cognitiva bem comum é a generalização. O que é a generalização? É a gente pegar um fato que aconteceu com a gente e generalizar em um todo. Então a gente cria um padrão baseado em apenas um único evento. Uma frase bem comum utilizada nessa distorção cognitiva é aquela: nenhum homem presta. Será que a gente não está olhando para uma situação em específica e colocando para todo um grupo de pessoas? Outra distorção cognitiva é a catastrofização. É prever o futuro negativamente, sem considerar outras variáveis, outros fatores que podem estar aí mostrando uma outra resolução. É pensar sempre que o pior vai acontecer, o pior está por vir. Então a gente nunca acha que as coisas vão dar certo, a gente sempre olha pelo lado negativo e acaba adivinhando o futuro sem considerar a realidade. A última distorção que a gente vai falar aqui hoje no vídeo é a raciocínio emocional. É pensar que algo é verdadeiro simplesmente porque você sentiu que é. E às vezes acaba tomando uma decisão ou acaba se enxergando de uma forma errada por conta de um sentimento. E aí? Se identificou em alguma distorção? Lembrou de alguma experiência que já teve? Deixa aqui nos comentários. Aproveita também para já se inscrever no canal e curtir esse vídeo.